Nunca a sociedade produziu tanta coisa, tantos bens materiais, tanta comida, tanto produtos eletrônicos, tanta tecnologia, tanto conhecimento, tanta informação. Hoje vivemos momentos absolutamente bem modernos, com acesso a várias coisas. Hoje você fala na Alemanha, no Japão, imediatamente por intermédio de um celular, vê a imagem, e tem muita tecnologia, muita facilidade durante a vida. Facilidade? Qual o valor que está por trás disso? Qual o preço que a humanidade está pagando por essas benevolências, né? Será que a gente está se alimentando direito? A gente está convivendo com as pessoas direito? Estamos nos relacionando com as pessoas direito? Estamos nos alimentando, sendo nutritivamente adequados? Como é que está isso? Começa aqui mais um Salutes. Começar aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha prática clínica, e unir tudo isso ao que há de mais moderno na área da medicina, das terapias, dos diagnósticos energéticos e etc. Falamos agora pela Com Brasil e também pelas operadoras Oi TV, canal 28, Sky, canal 28, Claro, via Embratel, canal 3, Vivo Fibra, canal 239 e a nossa TV com Brasil, canal 20. Todos os nossos programas Salutes ficam disponíveis também depois no YouTube e com chamadas dos melhores trechos no Instagram, @jcbaldão.acupuntura, e com chamadas também no Facebook, que tem o meu nome. Hoje nós damos continuidade ao programa da semana passada, em que eu tive o prazer de receber o professor Alexandre Távola, CEO da Nova Ciência, que falou amplamente sobre biofísica, sobre o primeiro congresso internacional sobre biofísica que vai ocorrer agora em final de setembro, final de outubro. Novembro, final de novembro. E hoje nós vamos falar um pouco do que é esses agentes agressores e como que a biofísica, a acupuntura e essas medicinas que nós trabalhamos pode auxiliar nesse tratamento, não só no diagnóstico, mas também no tratamento. Muito boa tarde, Alexandre, sempre, como sempre, muito bem-vindo. Boa tarde, Baldão, muito obrigado a vocês todos aí que estão nos assistindo, e é um prazer muito grande estar aqui, podendo conversar com o Baldão, podendo conversar com vocês, e é muito legal, é um assunto muito legal, um assunto que eu gosto de estudar e gosto de falar. Pois é, eu estava falando nessa abertura, né, Alexandre, da importância, quer dizer, óbvio que todas as conveniências, as evoluções da sociedade moderna são sempre muito bem-vindas, né? A gente não quer voltar aí para inventar a roda, nem para ser rudimentar. Mas o fato é que essas conveniências, esses modernismos, né, da atual sociedade, de uma maneira geral, tem ocasionado aí uma série de toxicidades não eletromagnéticas, nutricionais, nutritivas, defensivos agrícolas, metais tóxicos, vírus, bactérias. O ser humano hoje está doente porque está muito exposto a uma série de toxinas. Baldão, a verdade é assim, para ser bem direto ao ponto, né? Se nós pensarmos há 30 anos atrás, o mundo era diferente. Né? Há 30 anos atrás, quem tinha um computador, meu Deus, e a gente tinha um telefone, né? Um telefone em casa. Hoje, se você parar para pensar, você está inserido, se mora num prédio de apartamento, todos seus vizinhos têm Wi-Fi, então você está num campo eletromagnético extremamente poluído. Né? Se você parar para pensar, a agricultura há 30 anos atrás era uma, hoje é outra. Né? Hoje a gente não tem mais agricultura pequena, né? O pequeno agricultor existe ainda, mas a gente tem o método de cultivo muito baseado em cima dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, o ciclo rápido do solo. Então, a gente deixa de ter a gente deixa de ter alimentos para ter produtos alimentícios. Nós temos a comodidade
de poder chegar no supermercado e falar, nossa, vou comprar uma lasanha. A lasanha tá pronta, não tenho que ficar lá pondo a massa, montando igual minha avó fazia. Só que isso tem um custo, né? Aliás, tem um preço. Não é custo, é preço. É um preço. Porque a partir do momento que a gente compra um produto, eu vou só lembrar de uma coisa assim. Quando eu era pequeno, eu cheguei a pegar leite em garrafa. O pai chegou a comprar leite em garrafa. Em tampa de alumínio. Isso, não, mas tudo bem. Mas depois era o saquinho. Né? Não vou falar a marca, mas era um saquinho. Tinha leite A, B e C, né? A gente que era um pouco mais pobre não tomava leite A nem a pau. Era C ou B no máximo. E você lembra quanto tempo durava o leite? Mais de uma semana. Não! Durava 2 dias. Coalhava. O de garrafa. Isso, coalhava tudo. Aí o leite de saquinho já durava 5 dias. Isso, de saquinho. E hoje você deixa o leite, ele fossiliza. A qual custo aquilo acontecia? Qual o preço? Hoje nós temos o produto que vem com uma carga antibiótica, com conservantes e etc. Só que quando a gente pensa em algo que tem antibiótico, ele tem um anti-vida. Né? O leite era branco? Não. Era amarelo. Hoje você pega um leite de caixinha, abre, ele é branco. Branco igual essa camiseta, assim. O que usaram para ele ficar branco? Soda cáustica. Soda cáustica, peróxido, processo industrial. Então a gente deixou de ter produtos, eu estou falando do leite porque é algo que todo mundo lembra, né? A gente deixou de ter produtos. O pão, né? O pão você comprava, se você olhasse feio para ele já estava com mofo. Aí o pão hoje demora para mofar, demora a fungar. Então, se ele demora a fungar é porque não tem mais fungo ou porque a gente está pondo aditivo para eliminar o fungo. Né? Só que nós somos bióticos. Nós temos ali mais bactérias no nosso corpo do que células. Né? Nós temos muito mais bactérias do que células. E quando a gente adiciona um agente antibiótico, nós fazemos mal às nossas bactérias também. Então, o que a gente vê, né? O que eu vejo? O ser humano, na sua eloquência, pela industrialização, pela facilidade, pelo barateamento de custo, né? Ele conseguiu mágicas industriais, né? Conseguiu literalmente produzir coisas assim em grande volume, grande quantidade, com custo baixo e etc. Só que nós acabamos por liberar poluentes nas afluentes, nós liberamos grande volume de toxinas no ambiente e a gente não pode se isolar do ambiente, Baldan. Quando a gente pensa, por exemplo, eu quando era pequeno, meu pai tinha indústria eletrônica, né? E eu sempre fui com meu pai em todo lugar, e nas indústrias, tudo. A indústria jogava o dejeto de corrosão da placa de eletrônica na água de chuva. Se a gente parar para pensar, a água de chuva é a que vai virar água potável para a gente beber. Sim. Porque ela não é a água do esgotamento, ela é água pluvial. A pluvial, teoricamente, vai para a represa, que vira a água da gente beber. Se você jogou produto químico na água que vai virar água de beber, qual água de beber você vai ter? A pulverização em massa na agricultura, o super eficiente, mas super danoso, glifosato. O glifosato, Baldan, eu tenho plena convicção que ele ainda vai ser considerado tão perigoso e tão alarmante seu uso quanto o agente laranja. Lembra o agente laranja? Que o americano usou no Vietnã para desfolhar as florestas, para poder enxergar os caras lá embaixo, e etc. E depois produziu câncer em todo mundo, morreu soldado para burro, mutação gênica, e etc. Então, eu vejo hoje assim, o uso indiscriminado, né? Coisas muito estranhas, né? Que, por exemplo, o Brasil não podia plantar transgênico. No ano que pôde plantar, a gente já tinha 3 milhões de hectares de transgênico. Já plantava faz tempo, né? Só que com produto, matéria-prima muambada do Uruguai, do Paraguai, etc. Então, de repente, né? Nós temos uma industrialização. Por exemplo, vou te dar outro exemplo. Eu fui outro dia com a minha esposa ao mercado, né? E comecei a olhar os queijos.
Aí, pô, o queijo, você imagina que ele tem leite. Ele é derivado de leite, né? Aí você fala, bom, eu já não posso comer leite, já não sou adepto a isso e tal, mas deixa eu olhar esse queijo. Eu gosto de queijo pra caramba, né? Italiano. Aí eu olhei, contém soja. Por que você adiciona soja nas coisas? No leite. Por que você adiciona soja nas coisas? No leite? Porque a soja é barata. E é um baita de um agregante ao produto, né? Você tira coisas do produto e põe soja. Então, só que soja é essa? Orgânica? Não, transgênica, né? E quando a gente fala do glifosato, por exemplo, o glifosato, ele é o secante, o tal do secante. Quem mexe com agricultura já ouviu. O que ele faz? Ele mata a planta. Qualquer planta. A não ser a que tenha recebido modificação gênica para aguentar o glifosato. E como que ele mata a planta? Ele coíbe a absorção mineral da planta. De fome. Ele mata de fome. Imagine nós comendo a planta transgênica, então um organismo geneticamente modificado, OGM, mas pior do que isso, nós comendo glifosato. Ele foi feito para matar a planta, a erva daninha, de fome. Se a gente come aquilo ali, né, tem uma charge do Klein, eu gosto muito, ele olhando assim, as pessoas todas paramentadas aplicando veneno, aí ele pergunta, papai, por que eles estão vestidos daquele jeito se aquilo é nossa comida? E por que nós fizemos isso? Porque fica legal, dá produtividade, dá ciclo produtivo, a gente consegue dar mais alimento para as pessoas, tal, sabe todo esse discurso bonito do vamos produzir mais alimento, vamos fazer aparelho mais barato, celular mais barato, isso, todo mundo vai evoluir. Eu acho fantástico, hoje a gente não viveria sem o que a gente tem de tecnologia, só que a gente está fazendo mal à casa a qual a gente dorme, ao planeta, ao território, à água, à terra, ao ar, ao campo eletromagnético. Metal, Baldão. Até pouco tempo existia ainda, hoje não pode, mas existia ainda construções com tubulação de ferro metálico, com soldas, por exemplo, água quente, com tubo de cobre, com solda de estanho e chumbo. Chumbo a gente sabe que é tóxico, extremamente tóxico, neurotóxico. Aí existe um padrão de normalidade. O que é o padrão de normalidade? Criaram uma estatística e falaram, ó, dentro dessa estatística, você ter até tanto de chumbo é normal. Por que é normal? Porque na estatística existe uma curva que é denominada distribuição normal. Chumbo não deve ter nunca. Ele é neurotóxico, ele deixa a pessoa meio lelé. Olha só outra coisa, fluoretar. Então esse fim de semana, o fim de semana que passou, que nós tivemos um módulo dentário, nós falamos todo o benefício do flúor. A população deixou de ter cárie, um monte de coisa. Mas vale lembrar que o alemão na Segunda Guerra, a hora que ele entrava numa cidade que ele queria dominar, ele jogava flúor nas fontes de água para a pessoa ficar meio retardada. E ninguém queria brigar com ele. Aí nós estamos lotando a água de flúor e cloro. Para ficar retardado e nem ficar lutando para nada. E o cloro faz mal para a tireoide, porque ele está ali no ciclo dos halogênios, então ele compete com o iodo. Tudo conhecimento científico. Tudo conhecimento científico. Então já existem os estudos, já tem livros, já tem trabalhos, já tem tudo isso. E o que a gente pode fazer? Primeiro, aprender a não produzir esse lixo. Segundo, criar consciência de procurar produtos alimentícios melhores e fontes melhores de água e etc. E terceiro, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, porque agora já está poluído. Então nós vamos ter que aprender a sair dessa poluição, a desintoxicar, a procurar, na verdade, mecanismos, alternativas terapêuticas que possibilitem a gente restabelecer o nosso equilíbrio, porque tudo é equilíbrio. Ah, posso entrar em contato com uma toxina?
Pode. Seu sistema orgânico tem capacidade de desintoxicar? Tem. Só que existe um limite. Você passou daquele limite, ele está perdendo capacidade, ele está lutando com um monte de fatores e aí adoece. E isso praticamente é um caminho inevitável, né? Porque Inevitável. as coisas do jeito que estão, não tem como retroceder a isso, né? Vai parar de produzir celular, vai parar de produzir televisão, vai parar de produzir alimentos do jeito que está. Quer dizer, daqui para frente é essa continuidade de agressão. Agressão. Hoje a gente vê, Baldão, políticas melhores de lidar com o material tóxico, de lidar com o lixo eletrônico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma placa eletrônica, de um celular, né? Tem uma brincadeira que vai valer a pena a gente comer celular do que um bife à parmegiana. Porque é mais barato. Se você for num restaurante legal, você vai pagar o preço de um bife à parmegiana, é o preço de um aparelho de celular. Só que se você pegar, quantos aparelhos de celular são jogados no lixo por ano? Você compra um modelo novo, o que você faz com o antigo? Joga fora. Mas não pode jogar no lixo normal, porque o lixo normal vai virar aterro sanitário, a chuva vai cair e todo aquele elemento tóxico da eletrônica vai para o solo. Então hoje já existem políticas de lidar com isso. Então, por exemplo, na indústria, na nova ciência, a gente não joga nada no lixo. Tem o lixo separado, então isso é metal, vai para reciclagem. Isso aqui é composto assim. Vamos fazer placa de circuito impresso? Vamos. Qual é a forma mais atóxica de fazer? Qual é a solda mais atóxica? A gente busca sempre soluções. E ainda assim, nós já poluímos tudo. Então o que a gente pode fazer? Cuidar. Desintoxicar. Tem que desintoxicar. E o problema, Baldão, quando a gente fala assim, imagine só, eu falo para você, o glifosato mata as bactérias do seu intestino. Aí alguém já ouviu falar, mas intestino é o segundo cérebro. Por quê? Porque ele é responsável pela produção de uma carga de neurotransmissores e etc. São super importantes. Então, olha o problema. Você pode entrar num quadro psiquiátrico por uma intoxicação que eliminou bactérias boas do seu intestino. E aí a própria medicina não sabe lidar com isso. Como que ela vai lidar? Tratando o sintoma. Um antidepressivo. Um antidepressivo. Que às vezes pode piorar, pode melhorar o sintoma. Não vamos discutir isso, né? É aquela história, se eu estiver tendo um derrame, o lugar que eu quero estar é na UTI do melhor hospital de São Paulo. Sem dúvida. Vão me lotar de remédio, eu vou adorar. Por quê? Porque eu preciso daquilo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma depressão, o medicamento funciona? Funciona muito bem. Agora, qual é a causa raiz? Vamos procurar a causa raiz? Pode entrar no medicamento antidepressivo? Pode, tudo bonitinho. Vamos olhar a causa raiz? Vamos. Vamos tratar a causa raiz. E isso é o que a medicina integrativa, o que toda essa medicina biofísica, tudo isso, veio buscar. É isso que a gente veio buscar. Agora, inclusive pode-se, né? Pode-se, obviamente, como já dissemos aqui em outras oportunidades, se juntar à medicina alopática junto com as técnicas integrativas. Agora, diante de uma desbiose intestinal que vai causar um desconforto psicológico, né? Esses antidepressivos não tendem a piorar essa microbiota? Sim, por isso que na verdade a gente gosta do termo medicina integrativa, onde nós integramos a necessidade primária e integramos uma série de estruturas terapêuticas de forma a produzir o melhor para o paciente. Então, se aquele cara está lá precisando rápido melhorar do sintoma, o alopático é fantástico. Aí vamos montar a estratégia terapêutica, desmama depois o alopático e trata, desintoxica, elimina parasitas, elimina fatores interferentes. Tá, Baldão, tem casos assim que, se explicar para as pessoas, se jogar para as pessoas, elas não vão conseguir nem entender a profundidade. Nenê que não dormia, e aí foi fazer a pesquisa, era Wi-Fi. Aí eu conversando, o cara falou, mas sabe onde está o Wi-Fi? Do lado do berço. Meu Deus.
E não era o LED, porque a mãe cobriu os LEDs do roteador Wi-Fi. Passou fita adesiva. Aí desligou o roteador, a criança voltou a dormir. O campo eletromagnético causando interferência. Então o que a gente tem hoje de interferências, né? Nós temos poluentes de todo tipo. Produtos de limpeza são mais ou tão tóxicos quanto produtos de pintura automobilística, né? Então a gente usa produtos extremamente perigosos para a saúde humana. Nós temos intoxicações que vêm da água, que vêm do alimento, produtos alimentícios ao invés de alimentos. Nós temos influência sobre campo eletromagnético, interferência eletromagnética. Nós carregamos celulares que emitem radiação o tempo todo. Nós temos roteador Wi-Fi na nossa casa. Então, olha quantos fatores interferentes. E, além de tudo, nós temos o hiperestímulo. E isso é um problema. Baldan, como que você consegue manter uma cabeça em ordem? Se a cabeça é em ordem significa estar relaxado. Por que a gente medita? Por que se faz yoga? Por que quando a pessoa está estressada se faz algum exercício que relaxa? Porque o estado bom da pessoa é o estado relaxado. É onde ela consegue a máxima performance. E como que a gente pode nos manter relaxado se nós estamos o tempo todo bombardeado por coisas? Se você, antigamente era televisão, hoje você tem tanta opção no seu aparelho, no seu telemóvel, no seu celular, como que a gente pode viver bem se nós somos bombardeados de fatores interferentes? E o pior, muitos desses fatores são extremamente problemáticos. Baldan, só para ter ideia, tomar um banho com uma água não filtrada equivale a tomar 3,5 litros de água da torneira pura. A quantidade de cloro e flúor que a gente absorve. E vem muito. Aí quem quiser ler a respeito, procure trialometanos e água no Google. Tem tudo, os trabalhos científicos estão tudo aí, tem tudo. Qual que é o problema? Já pensou alertar toda a população disso? Você já pensou virar para a população e falar assim, lembra a caixa d'água de amianto? Ela é extremamente cancerígena. Em Curitiba tinha um outdoor escrito, troque sua caixa d'água, o amianto é extremamente tóxico e tal. Por isso que não existe mais caixa de amianto. Só que você já pensou o alerta à população toda disso? Vira o caos caos, que ia né? virar? Vira um caos. Isso. Só que, por exemplo, né? A gente passa por doença, né? Para quem não sabe, eu tive um câncer dito como terminal, tô aqui, tô super bem, acho que eu tô na melhor fase da minha vida agora. Como que a gente vira pro doente e fala assim, olha, você está com câncer, mas eu vou te dar aqui uma gelatina que é gostosinha de você comer. Aí você olha, a gelatina ela tem um corante artificial, um sabor artificial. Açúcar. Tumor se beneficia daquele tipo de alimento. Como que a gente pode pensar isso? E aí o que a gente tem contra o câncer? Um remédio que mata a célula tumoral. Só que o que proporcionou ter células tumorais no seu organismo? Ah não, é a salsicha. Só que olha só, a própria medicina clássica já está enxergando que os alimentos ultraprocessados causam doenças. Então a salsicha é dita como oncogênica. O salgadinho industrializado é dito como oncogênico. Mas quanto tempo demorou para falar isso? Quantas pessoas morreram até a gente ter essa noção do perigo dessas coisas? E quantas pessoas ainda vão morrer ou vão adoecer de doenças extremamente graves porque a gente não se deu conta que o mundo que nós vivemos ele é tóxico. Então tem livros, tem um livro que chama O Mundo Tóxico, inclusive um livro em espanhol, que fala muito bem a respeito disso. Só que nós temos estratégias, Baldan, para lidar com isso. Não só para não poluir, como também para lidar como nós estamos. Precisa desintoxicar, precisa limpar o organismo, comer direito. Comer direito também não é comer bem. É comer direito. Eu tenho uma alimentação que é necessária para mim. A sua é outra. E o que você chama de comer direito? Comer direito. Então, por exemplo,
qual é a sua necessidade calórica hoje e a minha? Já começa por aí. Qual é o seu tipo metabólico? Qual é a velocidade que seu organismo trabalha? Então hoje a gente tem algumas coisas em relação à dieta ou terapia. Dieta, pessoal, não é terapia. Dieta é estilo de vida. Então, por exemplo, eu posso comer alguns tipos de alimento que são geneticamente compatíveis comigo. Eu sou geneticamente compatível com aquele alimento. Eu carrego as enzimas para digerir aquilo ali. Eu sei produzir. A minha flora intestinal é compatível com aquele alimento. Agora, se eu começo a comer grão, por exemplo, eu não sei digerir grão. Meu corpo não sabe digerir grão. Vai funcionar para mim? Não. Aí eu vou ter alteração da flora intestinal, posso ficar doente, posso ficar depressivo, posso ficar com um monte de coisa. Entre outras coisas, para tratar, para desintoxicar, para fazer tratamentos, diagnósticos, etc., existe o que a gente sempre está estudando. Você é um grande divulgador das técnicas da biofísica, né? Da aplicação da física para a biologia. A Nova Ciência tem vários equipamentos, inclusive nós somos representantes da Nova Ciência, tem várias máquinas, vários equipamentos que trabalham com a biofísica. Aliás, a Nova Ciência e o Instituto Bem são os patrocinadores do nosso programa. O que há de novidades nessa área da biofísica, da tecnologia, da medicina integrativa? Então, além dos equipamentos, nós temos técnicas e nós temos o Instituto de Ensino, né? Que o Instituto de Ensino é o Instituto Fernanda Bem. Além da gente ter a tecnologia, hoje tudo isso é possível, desintoxicar, ajustar uma nutrição baseada num teste. Nós temos como evitar algumas coisas, neutralizar outras coisas que são patológicas. E nós temos o Instituto de Ensino. Então nós vamos ter 25, 26, 27 de novembro, nós vamos ter um congresso falando sobre isso, onde a gente aborda todos esses assuntos muito detalhadamente, com um monte de profissionais top de linha, inclusive os que vão lá. Os que vão lá ser congressistas, né? Então eu acho que vai ser uma área de networking absurda, né? Onde você vai encontrar outros profissionais que pensam da mesma forma. E o mundo é da informação, Baldan. O mundo é da informação. A gente trata com informação, a gente recebe informação e nós temos que nos atentar que nós não estamos ficando doentes, nós estamos sendo intoxicados. E esse congresso vai ser, como você disse, entre 25 e 27 de novembro. Isso. Será aqui em São Paulo. Você pode colocar, Arnaldo, por favor, isso, o flyer, primeiro congresso internacional. Tem temas absolutamente importantíssimos, desde laser terapia, pleomorfismo e microscopia, estratégias biofísicas da homeostase hormonal, biorressonância eletrônica, interpretação de análises, glândulas endócrinas, estratégias biofísicas da ansiedade, enfim, parasitoses. Pode pôr a outra folha do flyer, por favor. Isso é a programação, uma ampla programação extensa. Começa às 8h30 e a última palestra vai terminar às 18h30. Quer dizer, se for respeitado os horários. Os horários, só termina quando acaba. Só termina quando acaba. E aí provavelmente deve ter gente do Brasil todo, obviamente, né? A próxima folha tem os principais palestrantes, né? Que é a Fernanda Bem, Geisa Quental, Mauro Melo, Jairo Oliveira Filho, Alexandre Tálvaro, Silvio Mizumoto, Paulo César Schultz e Arturo Obarni. Vai ser aqui em São Paulo, né? Vai ser perto do aeroporto de Congonhas, e aqui a gente ainda não está com o GC, mas nós vamos providenciar, que é o Instituto Fernanda Bem EAD, e o telefone para falar com a Gracinha da Lauren, 991411207, 991411207, para mais informações desse primeiro Congresso Internacional, que vai ser um grande evento. Segundo estima-se, quantas presentes? 1.000 pessoas devem estar presentes, né? Eu vou estar lá com certeza. Uma semana já. E pessoal, é uma oportunidade muito legal da gente trocar figurinhas a respeito disso. Nós vamos ter lá tudo instalado para as pessoas conhecerem a tecnologia, conhecerem os procedimentos e muito mais do que isso, conhecerem os profissionais uns aos outros,
conhecer quem pensa da mesma forma. Então é uma união das tribos ali, nós vamos unir a tribo, né, que vê o ser humano de uma forma mais integrativa, que vê o ser humano como um ser único, individual, que respeita essa individualidade, respeita essa energia, respeita o emocional, tudo isso. Vai ser um grande evento, Evento. A gente absolutamente recomenda, estaremos obviamente presentes ali com um time de primeiro mundo para falar dessa questão da biofísica, da tecnologia, da medicina integrativa. Não há outra saída, segundo entendemos, né? A questão, quando a gente começa a falar da medicina convencional e todos os arcabouços tecnológicos, a gente realmente sabe que está na frente. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, Baldan. Até a próxima sexta-feira, às 12h30, mais um programa Salutes, aqui pela Com Brasil e TV Guarulhos.